Oi, pessoal! Eu tô trazendo mais um vídeo para vocês para estar falando um pouco sobre o nosso conteúdo, tá? A apostila que eu preparei para vocês esse mês, ele vai falar um pouco sobre socialização e a gente vai falar um pouco também sobre as ciências sociais como ciência, dando continuidade àquele primeiro conteúdo da apostila do mês passado, do mês de agosto. Não é uma apostila muito extensa, mas como eu tô fazendo com vocês, né, e tô fazendo com o pessoal do segundo ano também, eu vou gravar esses vídeos com algumas informações a mais, né, para vocês, para fazer sempre essa contextualização, tá trazendo para vocês esses conceitos que, como o espaço que a gente tem na apostila, ele é muito limitado, né, então não tem como desenvolver da mesma forma como seria desenvolvido num livro, a partir de um livro didático que é bem mais extenso, vocês sabem, né? Então, aí através desses vídeos eu acho que dá pra gente dinamizar um pouco mais a nossa aula, né? Que nem eu tava falando, a gente vai falar um pouco sobre socialização, né? Eu preparei aqui, eu sei que vocês já perceberam, eu sempre quando tô gravando os vídeos para vocês, eu dou uma olhadinha pro lado, eu tô olhando as anotações que eu fiz, né, sobre pra não esquecer todas as coisas que eu gostaria de falar, porque eu esqueço mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da sociedade e o viver em sociedade, né? Então, todos nós vivemos em sociedade, até a pessoa que escolheu viver de forma mais remota possível numa ilha deserta sozinho, né? Ele já foi socializado, né? E ele optou por se isolar, né? Esse isolamento, ele é individual e não é um isolamento da sociedade, tá? Só o fato da gente pensar já é um ato social, porque o nosso pensamento ele foi constituído através dessa dinâmica que a gente tem de viver em sociedade. Nós somos animais, né? Nós seres humanos somos animais que vivem em sociedade, né? Assim como outros primatas, tá? Então, assim, a gente não é um animal individual, né? Um animal solitário. A gente é um tipo de animal que vive em sociedade, tá? Então, embora qualquer um de nós, a gente tenha vindo ao mundo com a capacidade de aprender línguas, a gente só aprende através do contato social. Então a gente só desenvolve a linguagem, só desenvolve a nossa forma de pensar através do nosso contato social, tá? Então isso é uma constatação bem simples que a gente pode fazer a partir do viver em sociedade, né? E essas constatações, esses pensamentos sobre sociedade, eles deram origem a muitas reflexões, né, sobre o lugar do indivíduo no mundo. Então, desde o século XIX, essas reflexões elas têm sido sistematizadas nas ciências, né, que é a ciência que a gente estuda, as ciências sociais, né, que é a ciência que estuda as relações sociais, tá? Então, hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso. Então, na vida em sociedade, as pessoas elas vivem juntas, né? Ou seja, em sociedade, e os cientistas sociais, que é a minha formação e a formação dos meus colegas, né? A gente está interessado em entender o que acontece na vida em sociedade e quais são as formas de convivência entre as pessoas, tá? Então, quais que são os elementos fundamentais numa sociedade, como é que funciona a sociedade, por que as pessoas em geral fazem coisas muito parecidas umas com as outras, né? Como é que as sociedades elas mudam, o que a vida em sociedade produz, quais são os produtos, quais são as diferenças dessas produções, né? Porque existem tantas diferenças entre os membros, né? Entre uma pessoa e outra, quais são os fatores que diferenciam grupos e sociedades, por que algumas pessoas são exploradas enquanto outras pessoas exploram, né? Algumas são subjugadas, são escravizadas, isso faz parte da nossa história como homem, nossa história como ser humano, né? E essas são algumas questões que as ciências sociais ela vai trabalhar, tá?
Então, pessoal, a gente vai descobrir que as ciências sociais elas se dedicam a fazer essas perguntas, tá? Sobre a vida social e, sobretudo, sobre o conjunto de relações que as pessoas estabelecem quando elas vivem juntas, tá? Então, a gente vai receber respostas variadas, né? Porque as pessoas elas têm opiniões totalmente diferentes uma das outras, às vezes opiniões iguais, às vezes opiniões diferentes, né? Elas têm olhares e perspectivas diferentes, porque a vivência delas é diferente, cada pessoa tem uma experiência na vida, cada pessoa tem uma família, cada uma dessas experiências acarreta num modo de pensar social, tá? Então, para as mesmas perguntas, a gente vai ter várias respostas, tá? E o que vai importar para a sociologia, para a antropologia, para a ciência política é que essas ciências, né, elas são elaboradas por estudiosos diferentes, com critérios diversos, né, que nem sempre apresentam concordância nessas ideias e opiniões, que nem eu falei em vídeos passados, né, e esse é um indício da complexidade que existe na nossa sociedade, tá? Na verdade, em qualquer sociedade existe a complexidade, tá? Porque todo mundo, ao mesmo tempo, é extremamente diferente e enquanto nós somos todos humanos, né? Veja, por exemplo, eu tenho descendência de japoneses e tenho descendência de italianos. E a minha formação, a minha criação foi no meio da minha família japonesa. Então, assim, eu tenho muitos costumes de famílias japonesas, de pessoas japonesas, enquanto você, por exemplo, às vezes tem descendência de uma família nordestina e você come pratos típicos nordestinos, né? Meu esposo, por exemplo, ele tem essa descendência nordestina, descendência negra. Então, a gente em casa vive uma mistura, né? Ele traz temperos baianos, as comidas nordestinas que a família dele sempre comeu, e enquanto eu trago um sushi, um tempurá, um arroz grudentinho, que é coisa de japonês, né? E no nosso vocabulário, né? E aí os nossos filhos já são uma mistura de tudo isso. Então veja, sua família pode ter uma descendência alemã, ela pode ter uma descendência italiana, ela pode ter uma descendência africana. Nós somos todos muito diferentes e muito complexos, entende? Então, as ciências sociais, elas têm essa complexidade para estudar e os seus estudiosos também possuem essa complexidade e também são muito diversos, né? Então, quando a gente tem uma linhagem, um conjunto de estudiosos que desenvolvem uma única perspectiva, uma perspectiva parecida, é que nasce uma escola de pensamento, tá? A gente chama essa linhagem de escola. Então, a gente vai ter escolas antropológicas, escolas sociológicas, né? Vão ter várias escolas para vários tipos de estudos diferentes, é assim que a gente denomina. Tá? E quando essas escolas elas ganham seguidores, né, ela vai constituir uma nova teoria e essas teorias vão ser testadas pelos seguidores e pelos críticos e vão ganhar novas perspectivas que vão gerar novos seguidores ainda que vão compartilhar dessas mesmas tendências no modo de observação do mundo social, tá? E essas teorias, essas linhagens, elas não são estáticas, elas não são paradinhas, elas vão mudar conforme o tempo, de acordo com as novas críticas, com as novas descobertas, com as novas perspectivas e com as novas ideias que a gente tem de sociedade, beleza? Então, gente,
como vocês já perceberam, né, as ciências sociais, ela se estrutura de uma forma tão complexa quanto o nosso próprio objeto de estudo, que é a sociedade, né? Mas essa mistura, esse emaranhado de perspectiva e teoria, elas podem ser sistematizadas, tá? A gente pode identificar algumas formas que são preponderantes, né, de pensar o social e identificar essas linhagens e dessa forma compreender assim de uma maneira geral o que é as ciências sociais, né? Esse é um dos nossos propósitos quando a gente começa a estudar ciências sociais, tá? E aí, o que é então a sociedade, né? O nosso objeto de estudo. A sociedade, ela é um conjunto de pessoas, pode ter um tamanho variável, ela pode ser enorme, pode ser pequenininha, tá? Ela é imensamente complexa, mesmo quando ela é um conjunto pequeno, mesmo quando essa sociedade ela é pequenininha, tá? Então, ela é caracterizada por várias normas, né? Várias regras, vários conflitos. As regras e as normas nem sempre elas se dão de forma explícita, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes as pessoas elas estão seguindo essas regras sem saber que essas regras existem, tá? Por exemplo, na nossa sociedade, aqui no Brasil, é muito difícil a gente ver um homem cis hétero, né, usando saias, né? A gente não vê isso normalmente na rua, no nosso cotidiano, não é normalizado. Mas lá na Escócia, por exemplo, o traje formal escocês é o kilt, que é aquela saia masculina. Veja que já tem diferenças, né? E essas normas estão incutidas na nossa sociedade, né? Homem aqui no Brasil, se for cis hétero no caso, né, não vai utilizar uma saia. Isso é uma norma, é uma regra que não é falada na sociedade, mas que as pessoas seguem. Então, as pessoas seguem sem saber dessa norma. Então, os cientistas sociais, né, a gente sabe que essas regras, elas estão incutidas na sociedade e a gente sabe que elas não são neutras, né? Elas têm a tendência para favorecer um grupo. Geralmente, esse grupo são as pessoas hegemônicas, de poder hegemônico, as pessoas que estão no poder, tá? Então, um dos principais efeitos dessas regras e dessas normas é, sim, para concentrar o poder na mão dessas pessoas, tá? E esse poder ele vai gerar recursos, benefícios, né, para um determinado grupo, né? E a gente, nas ciências sociais, a gente se dedica a compreender esses processos, né? Mas a sociedade, ela vai muito além das normas, tá? A convivência social no cotidiano das pessoas, ele vai gerar sentido, vai dar sentido para essas pessoas. Ele vai criar desejos que muitas vezes a gente toma como individual, sendo que, na verdade, elas são sociais, tá? Por exemplo, o desejo de consumir, ele é incentivado pela sociedade, que é organizada para a produção de bens em larga escala. Essa é a forma da sociedade capitalista de fazer a gente viver, porque o capitalismo, por exemplo, ele depende dos consumidores, né, para comprar os bens que ela produz, né? Ou seja, os membros de uma comunidade capitalista, eles precisam aprender a consumir, isso precisa estar incutido neles, esse desejo de querer comprar as coisas. Então, nas ciências sociais, a gente vai estudar essas relações e a gente vai passar a perceber, por exemplo, nesse exemplo do capitalismo, né, como que essas propagandas, o marketing, ele induz a gente a consumir, por exemplo, né? Então, esse processo de reflexão, ele é característico das ciências sociais, tá? E ele resulta no que a gente chama de desnaturalização, tá? Então, é a desnaturalização do mundo. Nada é simplesmente natural na sociedade, no mundo, tá? Tudo é construído em sociedade e tudo que é construído em sociedade, ele é passível de ser explicado e passível de ser entendido, tá? Então,
E isso ocorre quando a gente faz as perguntas certas, tá? Então, as ciências sociais, elas se dedicam a desnaturalizar o mundo social e encontrar uma explicação do porquê as coisas existem da forma como elas existem. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos, dessa questão da desnaturalização, eu não sei se vocês se lembram, mas num dos vídeos anteriores que eu gravei, eu dei um exemplo sobre o trabalho feminino, tá? Então vamos pensar que o trabalho feminino, ele foi desnaturalizado. Por quê? Porque para muitas pessoas o trabalho doméstico, ele deve ser feito ou deveria ser feito pelas mulheres, porque era uma forma natural de se organizar o trabalho, tá? Então, essas pessoas acreditavam que a ordem das coisas naturais era que as mulheres trabalhassem em casa, enquanto os homens, eles assistem a uma TV, assistem a um jogo, vão jogar uma pelada, vão tomar uma cerveja, ou mesmo quando eles vão trabalhar para sustentar a casa, tá? Então, essas mulheres deveriam cuidar da casa, cuidar das crianças, enquanto os homens trabalhavam fora para sustentar a família. Então, muitas mulheres, elas ficaram insatisfeitas com essa diferença, né? Desculpa, e começaram a se perguntar por que as coisas eram dessa forma, por que as coisas estavam organizadas assim. E esse questionamento, veja, a questão, né, questionar as coisas. Então, esse questionamento, ele levou à constatação de que a sociedade, ela se organiza de uma forma em que ela preza os homens, né? Por quê, né? Porque os homens recebem melhores salários, os homens, eles têm mais tempo livre, os homens, eles têm menos compromissos, os homens, menos compromissos na educação dos filhos, por exemplo, eles não são tão participativos dentro de casa, né? Então, essa pergunta levou à desnaturalização do trabalho feminino, tá? Então, é uma desigualdade de poder que estabelece um olhar crítico naquilo que parecia natural. Então, parecia natural que a mulher, ela nascesse, fosse educada para cuidar da casa, cuidar dos filhos, portanto, brincar de casinha, aprender a cozinhar desde pequena, ajudar a mãe nos serviços domésticos, aprender a costurar. Então, era naturalizado que esse fosse o trabalho de uma mulher, né? Então, quando essas mulheres lá a partir do século XIX começam com o movimento feminista, né, começam a pensar o lugar da mulher na sociedade, né, e as mulheres, elas ganham um novo status na sociedade, as mulheres, elas passam a ser reconhecidas como indivíduos desassociados da família, como uma pessoa que também poderia trabalhar, que também poderia estudar, porque veja, né, nós mulheres, a gente não poderia nem estudar, a não ser que o nosso estudo fosse voltado para ensinar as nossas crianças, os nossos filhos dentro da nossa família, dentro da família que a gente formasse. A mulher, quando ela nascia, isso até há pouco tempo atrás, tá? Não precisa ir tão longe na história. Então, a mulher, ela era propriedade do pai dela, e quando ela casava, ela passava a ser propriedade do marido. Ela não tinha propriedade sobre si mesma, tá? Então, esses movimentos feministas, eles levantaram essas questões que buscaram mudar essas relações desiguais. Veja, o que levou à desnaturalização, esse pensamento de ser natural, essa vida feminina, ele deixou de existir, ele está deixando de existir. Muitas pessoas ainda pensam dessa forma, né? A gente vê bastante desigualdade ainda dentro das casas, existem várias pesquisas, né, que fazem estatística e mostram a quantidade de homens que realizam serviço doméstico, por exemplo, né, como que isso é dividido. Nosso salário ainda é cerca de 30% abaixo do salário masculino. Então, aos poucos, com o feminismo, por exemplo, a gente está alcançando um patamar de pessoa, né, um patamar igual ao homem na sociedade.
Então, gente, depois de todas essas considerações, a gente entende que a sociedade ela é produtora de desejos, produtora de vontades, de aspirações, e as ciências sociais ela tenta entender como é que se dão esses processos, tá? Como que eles operam em diferentes sociedades, produzindo diferentes conjuntos de necessidades, tá? Entre os membros dessa sociedade. E muito mais que um conjunto de normas e regras, a sociedade ela também é um espaço de conflito, é um espaço de tensão, de desavença, né? Existem grupos que procuram privilégios, existem grupos que lutam contra a opressão, existem disputas religiosas, né? Tudo isso faz parte da vida em sociedade, né? De um lado, a gente vê massacre, a gente vê discriminação sistemática, a gente vê falta de liberdade, a gente vê pobreza extrema, escravidão. A gente pode ver em muitas nações, muitos espaços, mesmo hoje em dia, na nossa sociedade contemporânea, onde essas lutas estão presentes sempre. Aqui no Brasil, a gente também consegue ver esse movimento, né? A gente vê o movimento dos professores, por exemplo, sempre em busca de melhoras na educação, fazendo manifestações contra o governo, por exemplo. A gente vê na Palestina, a Palestina ela sendo diminuída no seu espaço físico ano a ano através de processos muito violentos, né, por parte de Israel, por parte desse Israel sionista, né? A gente vê as guerras que os Estados Unidos promove, então são várias pessoas sofrendo o tempo todo. A gente está sempre vendo nos noticiários as pessoas que são descobertas em serviços análogos à escravidão. Então existe esse sofrimento extremo na nossa sociedade mesmo hoje em dia, da mesma forma que também existe talento musical, existe destreza de um esportista. Então a gente vê aí as Olimpíadas, existe a genialidade artística, então a gente tem artistas incríveis, poetas, né? A gente tem cientistas maravilhosos que estão trabalhando em pesquisas cada vez mais avançadas, pesquisas contra doenças, contra vírus, pesquisas tecnológicas, né? Então a gente consegue perceber que a sociedade ela manifesta de várias formas e formas muito complexas o espírito humano, né? E essa variedade da experiência humana que em sociedade, né, que é o alvo da atenção dos cientistas sociais. Então a ciência social ela é uma ferramenta para entender melhor o mundo, mas ela exige de quem estuda a ciência social, né, uma disposição para escutar o que outras pessoas têm para dizer, né? Um cientista social ele sempre tem que estar preparado para enfrentar questões polêmicas, né? E a gente sempre tem que estar antenado às várias informações que a gente recebe. E existem opiniões muito diversas, então a gente sempre vai dialogar com pessoas que têm pensamentos diferentes dos nossos, posições diferentes das nossas, sejam pessoas comuns ou pessoas que tenham uma formação intelectual, né? Então, com as nossas perguntas e com os nossos métodos, a gente busca dar um sentido a experiências diferentes e a dialogar com a ideia e fatos que muitas vezes a gente mesmo discorda, né? A gente mesmo, como cientista social, discorda. Um exemplo disso é que muitos intelectuais, eles tentam entender facções criminosas, por exemplo, né? Não é porque um intelectual, ele tenta entender, ele estuda uma facção criminosa que ele tem algum desejo de participar dessa facção criminosa, tá? Então, o meio de alcançar o êxito,
nessas pesquisas é suspender os nossos julgamentos, né? É recorrer aos métodos e recorrer às teorias, e com esse instrumento, nós, né, que somos cientistas sociais, a gente jogar um olhar assim por cima das coisas, né? Por cima dos nossos valores pessoais, das nossas ideias e das nossas crenças, para tentar fazer uma pesquisa o mais objetiva e o menos parcial possível. É impossível ser imparcial, tá? É impossível. Mas assim, o menos parcial possível. E a nossa análise, embora ela seja subjetiva, né, ela precisa sempre superar esses valores próprios que a gente carrega, tá? Como cientista. A gente precisa fazer isso. E esse é um processo fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico. Bom, gente, eu creio que a gente não tenha discutido, assim, muita coisa hoje, né? Mas eu acho que já tá longo, né? O vídeo, eu acho que já tá longo a explicação, e também para não ficar muito cansativo para vocês, aí a gente para por hoje. Na semana que vem a gente volta com mais informações, e eu tô aberta a diálogos, a perguntas, a qualquer coisa que vocês queiram trazer, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito cansativo o vídeo, que tenha sido tranquilo para entender, beleza? Tchau, tchau!